Olha, primeiramente eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aqui a gente tenta levar a verdade, além do que a grande mídia, que censura muita coisa, leva. Porque se você se pautar pela grande mídia, você será desinformado. Assim como desinformaram sobre o Brasil, sobre o governo Lula, sobre a Lava Jato por muitos e muitos anos, eles também desinformam sobre a guerra e sobre os motivos da guerra, sobre quem causou a guerra. E dito isso, você tem que ser uma pessoa contra todas as guerras. Se você é apenas contra a guerra na Ucrânia e você se calou sobre outras guerras no Oriente Médio, guerra no Iêmen, guerra na Palestina, então na verdade você não é contra a guerra, você é simplesmente contra brancos de olhos azuis sendo bombardeados. Os outros você se calou. Então, seja contra todas as guerras. Dito isso, olha só o que está acontecendo. O Vladimir Putin tinha um plano e o Joe Biden tinha um outro plano. No ano passado, o grupo das 7 maiores economias do mundo, excluindo a China, que se chama G7, se encontrou. E eles falaram à luz do dia. O plano deles era acabar com o crescimento econômico da China. E eles disseram que a China e a Rússia são uma grande ameaça. E aqui, ó, eu tenho aqui uma matéria da Reuters, que é uma agência do Ocidente, ou seja, não é uma agência russa nem chinesa, dizendo, ó, o G7, Scold é uma palavra até forte, repreende China e Rússia pelas ameaças, por bullying e por abusos de direitos humanos. Isso foi em maio do ano passado, num encontro do G7. Tá aqui, ó, os Canadá, Estados Unidos, Japão, Inglaterra se reunindo. Aí depois eles se encontraram novamente, em dezembro, só os ministros, os chanceleres, ministros das relações exteriores de cada país. E aí eles disseram que eles tinham que se unir contra a China e a Rússia e a ameaça deles. Aí eles estavam falando não de ameaça de guerra, sim de ameaça econômica. E o que aconteceu? Do meio do ano passado para cá, o G7 começou com algumas ações. Eles começaram a provocar a Ucrânia e Taiwan. Por quê? Porque a Ucrânia fica na fronteira com a Rússia e Taiwan fica ali a 130 quilômetros da costa com a China. Taiwan é parte da China, é conhecida por todos os países do mundo praticamente como parte da China, mas Taiwan é independente praticamente da China, porque tem um governo diferente, tem lá eleições diferentes, tem leis diferentes, então Taiwan é parte da China, mas é uma parte assim que é completamente diferente. Então, o que aconteceu? Estados Unidos e grupos do G7 começaram a enviar armas para Taiwan. A China falou, oh, peraí, não vai enviar arma aqui para minha fronteira, essas armas apontadas para mim são uma ameaça à minha soberania nacional. Imagina se alguém começa a enviar armas para Cuba, os Estados Unidos vão ficar loucos. Inclusive, nos anos 60, teve uma crise dos mísseis que quase acabou o mundo em bombas nucleares porque tinha mísseis em Cuba. Então, para você ter ideia. Aí, começaram a fazer o mesmo com a Ucrânia. Ok, provocaram, jogaram muita gasolina na fogueira, contaram com a subserviência do comediante presidente da Ucrânia, que é o Zelensky, e aí começou a guerra na Ucrânia. Começada a guerra na Ucrânia, qual era o plano do Joe Biden? O plano do Joe Biden era impor sanções à Rússia, começar a provocar a China, e eles estão fazendo, inclusive hoje já saiu notícia nova de primeiros ministros dizendo que a China tem que deixar Taiwan em paz. A China está assim, mas eu não fiz nada com Taiwan. Pois bem, começar a provocar a China com Taiwan, com sorte a China invadiria Taiwan, mas mesmo se não invadir, aumentar as tensões até que eles possam impor sanções também à China. Não sanções que danifiquem a economia norte-americana ou europeia, mas sanções que danifiquem a economia chinesa e a economia russa. Ok. Começaram a impor sanções contra a Rússia, uma atrás da outra, aí começou o noticiário a mostrar, olha, agências russas banidas do Ocidente, que é censura. Mas aí você vê a Globo News comemorando a censura às agências russas. Aí, agências russas banidas do YouTube, outra censura. Banidas do Facebook, banidas do Instagram, banidas de tudo que é lugar. Olha, as empresas agora saindo da Rússia. Aí você começa a pensar, né? Caramba, tem uma guerra de informações aqui. A mídia, Globo News, Record e tudo mais, acusa os russos de fake news. E os russos acusam a mídia de fake news. Aí você não sabe em quem acreditar. Por quê? A maioria das pessoas, eu vejo muitas pessoas de esquerda, gente inteligente, gente que eu sigo há muitos anos e tal, pessoas assim, dizendo que, olha, a Rússia está disseminando fake news, acreditando completamente e cegamente na versão da mídia brasileira, que é a mídia estadunidense, que também dissemina fake news. E aí você não sabe, Thiago, eu não sei em que acreditar em cada trecho, porque não tô lá na guerra. Aí olha só o que acontece. O plano deles era o quê? Vamos isolar a Rússia vai começar a ficar mais pobre, vai ter muita pressão contra o presidente Vladimir Putin, e o Putin vai ficar prestes a cair, aí a gente vai para a China. A gente pega também o governo chinês, começa com
revolta em Hong Kong, em Taiwan, e já teve revolta lá, inclusive os neonazistas da Ucrânia estiveram em Hong Kong em 2019 nos protestos de lá, e a gente também enfraquece a China economicamente. E aí a gente segura aqui se der uma crise, se der crise a gente impõe políticas de austeridade. Políticas de austeridade é o quê? Cortar direitos das pessoas, tudo mais, que é isso que foi feito no mundo na última década, inclusive no Brasil. Aqui tivemos reforma trabalhista, da Previdência, também teve na Espanha, na Alemanha, na França, em tudo que é país da Europa também teve, e as pessoas cada vez mais pobres. Ok, a austeridade também é parte do plano dos neoliberais, que é o quê? Eles ficam mais ricos e as pessoas mais pobres. Ok, só que isso tudo era uma armadilha. Por quê? E quando eles resolveram falar, à luz do dia, lá em maio do ano passado, que o plano deles era acabar com o crescimento econômico da Rússia e da China, você acha que o Vladimir Putin ia deixar isso? Eu vou te explicar quem é o Vladimir Putin. Ele é um ex-agente da KGB, que era a polícia secreta da Rússia, e ele era um dos agentes mais premiados. Ele trabalhava no setor de inteligência. Então ele é um cara que ele está acostumado, desde que ele é novo, a prever os próximos passos do inimigo dele. Então, desde que ele trabalhava na KGB, esse era o trabalho dele. Depois, o Boris Yeltsin, que foi um péssimo presidente da Rússia, disse, olha, a pessoa mais qualificada aqui para que a Rússia volte a ser um grande país é o Putin. Ele ganhou a eleição e se perpetua no poder até agora. Só que estava acontecendo uma coisa com o Putin. Agora, nos últimos anos, exatamente por muita interferência da mídia estadunidense, das redes sociais americanas, vamos lá, Facebook, WhatsApp, Instagram, as mesmas que ajudaram o Bolsonaro a se eleger e ajudaram a dar o golpe no Brasil, o Putin estava perdendo popularidade na Rússia em setores que ele não perdia popularidade. Nisso, tinha pesquisas que mostravam que os russos queriam a volta da União Soviética. Aí o Putin pensou, peraí, eles virão para cima de mim e da Rússia, de mim e da China, eles vão usar Ucrânia e Taiwan. Isso foi dito em maio do ano passado pelo G7. Tá, aí em junho, um mês depois, mandaram armas para Taiwan. Aí depois começaram a mandar coisas para a Ucrânia e falar de parceria. Aí a União Europeia falou, vem Ucrânia, entra na União Europeia. Aí a OTAN falou, vem Ucrânia, entra na OTAN. Aí o Putin falou, agora que eu vou pegar esse limão e fazer uma bela de uma limonada. Olha só o plano dele. Ele falou, eu vou invadir a Ucrânia, se eles chegarem nos poréns, eu vou invadir a Ucrânia, eles vão impor sanções e aí eu vou começar a falar de União Soviética. O povo russo, em várias pesquisas ao longo dos anos, e tem uma coisa sobre analisar pesquisas, se o resultado é mais ou menos o mesmo durante muitos meses, é porque está consolidado. Se o resultado é o mesmo durante 10, 15, 20 anos, é porque isso está mais do que consolidado, está petrificado na população, no âmago da população. Que era o quê? 69%, mais ou menos 69% dos russos, e olha, essa porcentagem é a mesma faz 3 ou 4 anos, assim, na margem de erro, 70, 71, 68, 67, queriam a volta da União Soviética. Olha só, eu vou te mostrar um vídeo, eu mostrei aqui no último vídeo, vídeos sobre esse assunto, vídeos de tanques russos, com bandeira da União Soviética. Aí olha só, o Ocidente impôs todas as sanções, as empresas saíram da Rússia, tudo mais. Aí olha só um vídeo aqui do Vladimir Putin, ontem, falando com o presidente da Bielorrússia. Eles se encontraram, e aí você lê a fala aqui do Vladimir Putin, и isso vai te dar uma boa noção. Советский Союз действительно жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов. Я вчера только что об этом сказал. Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новейшие времена санкции со времен Советского Союза. А сейчас делается массированный удар, такой наносится по экономике. Но вот практика последних лет, она показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. И это все работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее. И здесь вы правы. Это как раз, так можно сказать, это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета. Aqui aí você consegue ver que ele começou a falar sobre ressuscitar a União Soviética. Ele já falou de reestatizar as empresas que saíram e falaram, é bom que impõe essas sanções porque a gente consegue mais avanços tecnológicos graças a eles. Enquanto isso tudo acontece, eles estão estudando as piores sanções possíveis para a Europa. Para quê? E para os Estados Unidos. Para quê? Para causar uma crise nos Estados Unidos. E isso já começou a acontecer. Eu vou te mostrar aqui, notícia de ontem. Olha só, Estados Unidos tem novo recorde de inflação em fevereiro. E isso não está contando ainda
com o que aconteceu depois da guerra, recorde de inflação. Tá, aí eu vou te mostrar, isso está acontecendo na Europa inteira, mas eu vou te mostrar em espanhol do país, que aí muita gente consegue entender aqui, ó. A inflação, a escala da inflação atingiu 7,6%. Aí é a que fala, aqui embaixo, que essa é a maior inflação desde 1986 na Espanha, esse ano. Aí fala que a gasolina também está caríssima. Aí você vê aqui outras notícias, ó, pescadores na Espanha começaram a deixar os seus barcos, tá aqui, dá pra ver aqui, ó, começaram a deixar seus barcos encostados por causa do preço dos combustíveis. Quem quiser pausa aí para ler, acredito que em espanhol dê para quase todo mundo entender. Os pescadores começam a amarrar a frota, amarrar nos locais, por causa dos preços dos combustíveis. Aí você vê, epa, tá começando a machucar a economia europeia e norte-americana. Aí você vê outra aqui, ó. Preço da gasolina na Espanha bate o recorde histórico pela 6ª semana consecutiva. Aí ele fala aqui, inclusive também, que é o maior preço desde 1986. Assim como a inflação é maior desde 86, ele fala, epa, tá dando ruim para a Europa e para os Estados Unidos. A Europa aceitou isso. A Europa poderia ter dito, ó, não queremos a Ucrânia na OTAN, mas eles aceitaram o plano dos Estados Unidos, porque no encontro do G7, que tem muitos países europeus, Itália, Reino Unido, Alemanha, França, eles falaram, a gente tem que ir para cima da Rússia e da China. O que eles não esperavam era o seguinte, o Vladimir Putin ia usar isso para fazer uma gigantesca ação de marketing na Rússia, de propaganda na Rússia, para convencer o povo a falar, estamos contigo, porque você vai reviver a União Soviética e a gente quer a União Soviética de volta. Aí você pode falar, Thiago, que loucura! Eu posso falar, você pode achar que é loucura ou não, mas os russos queriam a União Soviética de volta e o Putin tá virando o jogo, pouco a pouco, pro lado dele. Ele já tá conseguindo fazer a economia da União Europeia e dos Estados Unidos sofrer danos sem ainda impor as sanções ao gás e ao petróleo. Ele continua lucrando o que ele pode sem impor essas sanções. E olha, a China ainda não entrou nessa aí. Os Estados Unidos foram, eu falei isso aqui ontem, uma humilhação danada para os Estados Unidos, foram pedir pinico lá para a Venezuela, foram lá, ó, por favor, ó, com a bandejinha, por favor, me dá petróleo. E o Maduro falou, não. Aí eles foram para o Irã falou, não. Aí eles foram para a Arábia Saudita, tentaram ligar, o ditador da Arábia não quis nem falar com o Biden. Foram nos Emirados Árabes, no Catar, ninguém falou com eles. Aí e agora o que a gente faz? O preço do petróleo disparando. O que a gente faz? Mais propaganda. Vamos agora para tudo ou nada. E começou a grande mídia a falar, a Rússia vai perder a guerra em qualquer momento. A Rússia não usou 1% do seu poder de fogo contra a Ucrânia. A Rússia limpava a Ucrânia do mapa em 1 segundo. Não ia dar tempo, assim, bum, não tem mais Ucrânia. A Rússia tá lá. Ok, tá lá atacando, uns morrem, outros morrem. É a mídia mostrando, olha, mataram não sei quantos russos. A gente não vê a mídia russa falando, matamos não sei quantos ucranianos. Não, então assim, ok, estão atacando, bombardeando, tudo mais, as pessoas fugindo, e tá lá a guerra. E aí, olha só o que acontece, o Biden, agora já tem uma nova pesquisa, o Biden pela primeira vez já perde do Trump nas pesquisas. O Trump é o cara que o Putin ajudou a se eleger lá, mesmo sem a anuência do próprio Trump, o Putin fez o Trump se eleger nos Estados Unidos, para quê? Para enfraquecer os Estados Unidos geopoliticamente. E agora, para a pesquisa de 2024, o Trump já passou do Biden pela primeira vez. O Biden achou que ia dar um salto na sua popularidade, eu até falei aqui no Plantão Brasil várias vezes, e não deu. Aumentou, chegou ao seu melhor nível em 3 meses, mas ainda está num dos piores níveis de popularidade de um presidente com 420 dias de mandato, e a popularidade dele voltou a cair, e o Trump passou nas pesquisas. Você vê, ixi, deu ruim para o Joe Biden. Aí tá aqui a última pesquisa, quem quiser ler consegue ler aqui, ó, 42% do Trump contra 40% do Biden. E aí você fala, eita caramba, e agora? O que o Biden vai fazer? Eu não faço ideia do que o Biden e os seus analistas e os seus experts vão fazer, mas o Putin tá rindo à toa. Aí muita gente fala, não, ele está desesperado, ele não esperava sanções. Ele esperava todas essas sanções, ele já tinha o plano certinho. E eu tô falando dessas sanções. Eu, Thiago dos Reis, no Brasil, estou falando dessas sanções desde o dia 21 de fevereiro. Eu mostrei aqui num outro vídeo. Você acha que o Vladimir Putin, um premiado agente da KGB, não sabia? Aí você vai lá na Globo News, na CNN, em toda a grande mídia, você vê uma desinformação, uma campanha de desinformação maciça. Aí a Rússia falou ontem, estamos banindo o Instagram e o Facebook porque de agora, olha o tamanho do desespero. O Facebook e o Instagram passaram a permitir posts incitando a morte do presidente da Rússia. Primeira vez na história em que posts incitando a morte de alguém
Pode. Ah, se for do Putin, pode. De outra pessoa, não pode. Você vai lá e coloca fogo nos nazistas no Facebook, sua conta é banida na hora. Mas se você colocar matem o Putin, aí não tem problema nenhum. Pode até colocar um plano lá em ação, o Facebook deixa. Aí eu te falo, numa guerra, e aí eu não tô falando da guerra lá na Ucrânia, não. A guerra é muito mais ampla do que a Ucrânia. É a guerra de informação, é a guerra de sanções, é a guerra geopolítica. Se de um lado você tem Elon Musk, aquele que admitiu que deu golpe de Estado na Bolívia, morreram mais de 400 pessoas, eu não vi ninguém fazendo, Bolívia, pray for Bolívia, vamos rezar pela... Não vi. Aí, de um lado você tem Elon Musk, Joe Biden, mercado financeiro, todo Wall Street, Mark Zuckerberg do Facebook, Instagram, WhatsApp, que ajudou a dar golpe de Estado em trocentos países. Aí você tem todo esse pessoal, Rede Globo, bancos e tudo mais. Fica muito difícil você não achar, peraí, o outro lado tá se defendendo deles, porque esse pessoal aqui, eles atacam, eles dão golpe de Estado em quem eles quiserem. Inclusive o Elon Musk falou isso pessoalmente no Twitter. E aí quando você vê as redes sociais, todas elas, as pessoas mais ricas do mundo, todos contra alguém, inclusive com sanções sem sentido, como por exemplo, vamos banir os canais russos. Por quê? Porque vamos banir, fim. Vamos sair aqui da Rússia, a empresa. Por quê? Porque, fim, dane-se o povo russo. Aí você começa a pensar, peraí, tem coisa aí. E aí, começou a bater o desespero neles, porque o plano deles está dando cada vez mais errado, porque como eu falei aqui, antes de começar a guerra, eu falei, gente, o pessoal da Rússia e da China, nesse xadrez, eles estão 10 jogadas na frente dos outros. 10 jogadas na frente dos outros. Só que tem um problema. A partir do momento em que eles começaram, em que eles conseguiram jogar fogueira na gasolina e causou a primeira explosão lá na Ucrânia, que foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia, não dá pra voltar atrás. Eles vão ter que ir até o fim. E quem vai sofrer mais é a população. Porque esses bilionários, eles vão continuar bilionários. Vão continuar, nossa, a Coca-Cola lucrava bilhões lá na Rússia. Agora saíram da Rússia por quê? Porque eles sabem que eles vão continuar bilionários, com ou sem. Eles queriam mudar a ordem econômica mundial e, pelo visto, o tiro está saindo pela culatra. Por isso que você vê o Vladimir Putin nos últimos vídeos dele, ele está feliz da vida. E você vê os vídeos do Biden nos últimos 2, 3 dias, quando saíram novas pesquisas, ele está irritado. Ele estava feliz quando começou a guerra. Lembra eu mostrar aqui o Biden rindo, a Ucrânia sendo explodida e o Biden assim, rindo na entrevista? Eu mostrei aqui no Plantão Brasil. Agora não, você vê o Biden irritado e o Putin rindo. Olha só como as coisas estão mudando. É isso, vamos esperar agora os próximos passos e torcer para que morra o menor número possível de pessoas. Seria ótimo se as coisas voltassem como eram 2 meses atrás, sem isso aí. E se as pessoas hoje estivessem também muito enfurecidas com as guerras que os Estados Unidos fazem. Porque eu vejo muita gente aí com bandeirinha da Ucrânia, que eu nunca vi essas pessoas com bandeira da Síria, do Iêmen, da Palestina, de não sei o que. Eu nunca vi. É isso. Falou.